Boa tarde ou boa noite, conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar. Bem-vindos à minha casa, bem-vindos ao canal. Vamos que vamos, nobres senhores. Aqui você tem direito à informação, exatamente a todos os nobres senhores. Receba aí o meu carinho, a minha força, a minha alegria, a minha gratidão em poder compartilhar aí o conhecimento. Aqui você tem direito de manter-se atualizado e informadíssimo. Vamos que vamos ao que interessa. Primeiramente, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, ajuda a fortalecer a casa. Dê o seu like, o seu joinha, compartilha, comenta, faz alguma coisa. Vamos que vamos aí aos direitos e deveres dos empregados e empregadores do Brasil, artigo por artigo, na consolidação das leis trabalhistas. Vamos ao artigo 407 da CLT. Verificados pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções. E no parágrafo único, quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, configurar-se-á a rescisão do contrato de trabalho na forma do artigo 483. Além das medidas cabíveis na esfera administrativa, com penalidades impostas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o menor ou seu responsável poderá requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho com base no artigo 483 da CLT. Ou seja, o referido contrato de trabalho será extinto, acarretando ao empregador o ônus de pagar todos os títulos e créditos trabalhistas, devidos como fosse, e um caso de dispensa sem justa causa. Trata-se de uma justa causa caracterizada pelo empregado pelo não cumprimento das cláusulas contratuais acordadas entre as partes por parte do empregador. O artigo 408. Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral. O próprio menor ou seu responsável, especificamente nos casos em que as atividades realizadas venham prejudicar a sua saúde física ou a moral e os bons costumes, são legitimados para pleitear a extinção do contrato de trabalho. O artigo 409, para maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos menores, a autoridade fiscalizadora poderá proibir-lhes o gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho. Caso o Ministério do Trabalho e Emprego observe que é fundamental para a segurança do menor descansar fora do ambiente de trabalho, poderá determinar outro local para que o intervalo seja desfrutado com garantias da sua saúde. O artigo 410. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio poderá derrogar qualquer proibição decorrente do quadro a que se refere o inciso 1 do artigo 405, quando se certificar haver desaparecido parcial ou totalmente o caráter perigoso ou insalubre que determinou a proibição. As atividades realizadas em locais considerados insalubres e perigosos podem sofrer modificações e ser creditadas como perfeitas ao trabalho do menor, sobre a orientação e fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Entretanto, acerca da duração do trabalho,
que tem a sua previsibilidade que está registrado no artigo 411. A duração do trabalho do menor regular-se-á pelas disposições legais relativas à duração do trabalho em geral, com as restrições estabelecidas neste capítulo. A jornada de trabalho do menor será o mesmo determinado aos adultos, 8 horas diárias e 44 semanais, salvo as determinação de proteção ao trabalho do menor, como, por exemplo, a proibição do trabalho noturno. O artigo 412. Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 turnos, haverá um intervalo de repouso não inferior a 11 horas. O intervalo de repouso do menor será o mesmo determinado a todos os trabalhadores, especificamente de 11 horas entre uma jornada realizada em um dia e outra trabalhada no dia seguinte. É vedado, do artigo 413, é vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo inciso 1, até mais de 2 horas, independente de acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo, nos termos do título 6 dessa consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensada pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 48 horas semanais ou outro inferior legalmente fixado. Entretanto, nobres senhores, o menor só pode ter sua jornada de trabalho prorrogada mediante o quê? O regime de compensação de horas, previsto no parágrafo 2º do artigo 59 da CLT, que vai ficar sob tutela de acordo ou convenção coletiva de trabalho, e excepcionalmente, quando seja fundamental o funcionamento e sobrevivência das atividades da empresa, prorrogadas em 12 horas no máximo, com acréscimo de salário de 50% sobre a hora normal, e vai caracterizar, denominar o que a força maior nos moldes dos artigos 501 e seguintes da CLT. E o artigo 7º inciso 16 da Constituição Federal, a nossa magna carta mãe, deverá ser admitida o que é a validade do contrato, fazendo jus o empregado a todas as reparações decorrentes do distrato, já que a legislação trabalhista se caracteriza pela proteção ao menor e não permitirá que tal vício jurídico pudesse beneficiar o empregador, vez que o contrato foi executado regularmente. O artigo 414. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas. O menor pode trabalhar para vários empregadores, contanto que sua jornada não ultrapasse 8 horas diárias em 44 horas semanais, considerando-se o total de horas trabalhadas para todos os seus referidos empregadores. Relacionado da admissão em empregos e da carteira de trabalho e previdência social, dos deveres dos responsáveis legais de menores e dos empregadores da aprendizagem. Vamos que vamos à aprendizagem. Artigo 424 tem a sua previsibilidade legal. É dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães ou tutores, afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduz o tempo de repouso necessário à saúde e constituição física ou prejudiquem a sua educação moral. Os responsáveis por menores trabalhadores têm a obrigação de afastá-los de atividades laborais que sejam prejudiciais à sua saúde e educação, bem como de serviços que afetem a criação e o seu desenvolvimento físico e moral. Para tanto, os pais
e os responsáveis podem valer-se da regra prevista no artigo 408 da CLT. O artigo 425. Os empregadores de menores de 18 anos são obrigados a velar pela observância nos seus estabelecimentos ou empresas dos bons costumes e da decência pública, bem como das regras de segurança e saúde do trabalho. Deverá zelar pela saúde do menor e também pela sua formação moral dentro do ambiente de trabalho. Artigo 426. É dever do empregador, na hipótese do artigo 407, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de serviço. Os empregadores devem encontrar meios de facilitar ao máximo a troca por um novo emprego e incentivá-lo nas tarefas relacionadas com essas mudanças de serviço. O artigo 427. O empregador cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores será obrigado a conceder-lhes o tempo que for necessário para a frequência às aulas. No parágrafo único está registrado estabelecimentos situados em lugar onde a escola estiver maior distância de 2 quilômetros e que ocuparem permanentemente mais de 30 menores analfabetos de 14 a 18 anos serão obrigados a manter local apropriado em que lhes seja ministrada a instrução primária. Entretanto, as empresas devem conceder todas as oportunidades necessárias à formação educacional do menor trabalhador, até mesmo liberando-o por tempo que for preciso para a frequência às aulas ou criando locais apropriados ao ensino dentro do ambiente de trabalho, nos casos que empreguem mais de 30 menores com idade de 14 a 18 anos sem alfabetização. O artigo 428, doravante o contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito por prazo determinado e que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódico, compatível com seu desenvolvimento físico, moral, psicológico e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Entretanto, vai trazer esse viés. Todavia, o aprendizagem geral é um contrato de trabalho especial, por escrito, por prazo determinado, pela qual o empregador se obriga a assegurar aos trabalhadores entre 14 e 24 anos incompletos, inscritos no programa de aprendizagem, formação técnico-profissional compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Contudo, a validade desse contrato deve haver anotação na carteira de trabalho, garantindo o salário mínimo, caracterizando-se a aprendizagem por atividades teóricas e práticas. Em tempo, cumpre-nos salientar que a opção do empregador ao aprendizado atinge também aos trabalhadores de 16 e 24 anos incompletos, nos termos do decreto número 5.598 de 2005. Anteriormente, o estágio era regulado pela Lei 6.494 de 1997, que foi revogado pela Lei 11.7.888 de 2008, passando esta a normatizar a atividade dos estagiários, dando nova redação ao artigo 428 da CLT. Contudo, então, as instituições de ensino estão obrigadas, em relação aos estágios de seus educandos,
a exigir a apresentação periódica em prazo não superior a 6 meses de relatório das atividades e garantir que a duração do estágio não exceda 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Todavia, assegura que a jornada de trabalho em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino e a parte concedente com o aluno estagiário em 4 horas diárias e 20 horas semanais. Na educação especial e ensino fundamental, também de 6 horas diárias e 30 horas semanais para estudantes do ensino superior, educação profissional de nível médio e médio regular, cuja finalidade concede ao estágio que tem duração igual ou superior a 1 ano, um período de recesso de 30 dias. Remunerado, quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. Os aprendizes que forem portadores de deficiência e alcançar 18 anos ou mais, o contrato de aprendizagem exige frequência em programas desenvolvidos sobre orientação de entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica. O artigo 429, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem força profissional. Os estabelecimentos de qualquer natureza estão obrigados a matricular os aprendizes no percentual equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional. Ficam dispensadas da contratação de aprendizes as microempresas e as empresas de pequeno porte, as entidades sem fins lucrativos que têm por objetivo a educação profissional. Poderá destinar o equivalente até 10% de sua cota de aprendiz à formação técnico-profissional metódico em áreas relacionadas à prática de atividade desportiva, a prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e a organização e promoção de eventos esportivos, os estabelecimentos de qualquer natureza. O artigo 430, nas hipóteses de os serviços nacionais de aprendizagem não oferecerem curso ou vaga suficiente para atender a demanda do estabelecimento, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica. Temos aí o inciso 1 até o 3 e outros parágrafos a seguir. Caso inexista tal possibilidade dos Serviços Nacionais de Aprendizagem oferecerem cursos ou vagas suficientes, poderão ser contratadas outras entidades idôneas para esta finalidade ou parcerias entre si, desde que seus cursos estejam cadastrados e regulamentados pelo Ministério do Trabalho. Todavia, a contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa, o artigo 431, onde realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas nos incisos 1, 2 do artigo 430, caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora dos serviços. Doravante, a contratação do aprendiz, desde que é realizada de acordo com a lei, poderá ser feita pela empresa onde se realizará a aprendizagem, como também por entidades como os Serviços Nacionais de Aprendizagem ou por meio de parceria entre essas mesmas entidades. O artigo 432, a duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada.
Doravante, a duração do trabalho do aprendiz não excederá 6 horas diárias, impossibilitando que qualquer hipótese de prorrogação da jornada de trabalho. Quando o aprendiz ingressar no ensino, será permitido o acréscimo de horas de trabalho, caso inseridas no contexto de aprendizagem teórica, ou sejam incorporados como aulas correspondentes ao ensino que não seja de natureza prática. Perfeitamente. O artigo 433 vai nos trazer a seguinte roupagem: o contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 5º do artigo 428 dessa consolidação, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses. O inciso 1, desempenho insuficiente ou inaptação de aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desenvolvimento de suas atividades. Doravante, esse tipo de contrato se extinguirá no término ou quando o aprendiz completar 24 anos ou nas hipóteses descritas nos incisos do artigo 28. Serão observados a seguinte disposição: o desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, referente às atividades do programa de aprendizagem, mediante a comprovação de que a empresa fornecia toda a infraestrutura e apoio necessário para a realização das atividades de aprendizagem. A falta disciplinar grave vai caracterizar-se, pois qualquer hipótese descrita no artigo 482 da CLT, ausência injustificada da escola que implique perda do ano letivo será caracterizado por meio de declaração da instituição de ensino a pedido do aprendiz. Artigo 434. Os infratores da disposição desse capítulo ficam sujeitos a multa de valor igual a um salário mínimo regional, aplicado tantas vezes quando forem os menores empregados em desacordo com a lei, não podendo, todavia, a soma das multas exceder a 5 vezes o salário mínimo regional, salvo no caso de reincidência, em que total poderá ser elevado.